tivesse entendido qual seria o seu papel e com o povo escolhido, como o povo escolhido ele fosse realmente fiel, e se o levita tivesse sua função compreendido, nada de tantas coisas terríveis desse capítulo teria acontecido. O levita declara a afronta que se fizer a sua concubina e numa temida batalha que essa história termina. Este é o capítulo 19. Você está aqui no Bíblia em Poesia. Não fez sua inscrição ainda? Se inscreva, criatura, vá lá, convide seu pai, seu avô, seu tio, sua irmã, alguém para trazer também para o nosso canal. E a Bíblia diz assim: então todos os israelitas de Dan de Berseba saíram também de Gileade perante o Senhor em Mispá, como um só homem eles se reuniram. Os líderes de todas as tribos seus lugares na assembleia tomaram, e 400.000 soldados de espadas bem armados para a luta se apresentaram. E sobre a intenção os israelitas de Israel, os benjamitas, sabendo de tudo, eles ficaram. Os israelitas perguntaram como aconteceu essa perversidade. Então o levita, marido da concubina, contou a eles toda a versão da verdade. Eu e a minha concubina chegamos a Gibeá e tínhamos a intenção de à noite ali passar. E durante a noite os homens que moravam em Gibeá vieram para atacar-me e tinham a intenção bem clara, era matar-me. Então violentaram a minha concubina e por isso ela morreu. Foi desse jeito o caso, foi tudo assim, dessa forma que aconteceu. Eu peguei minha concubina e em pedaços a cortei e para cada tribo de Israel um pedaço do corpo dela eu enviei. Pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Manifestem-se, deem seu veredito, esse é agora o seu papel. Então todo o povo se levantou e como se fossem um só homem para falar, disseram: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar agora, mas contra Gibeá. É isso que nós faremos. E todas as tribos de Israel por sorteio separaremos. De cada 100 homens, 10 homens, e de cada 1.000 homens, 100, e de cada 10.000 homens, 1.000, e assim não falta e nem sobra ninguém, para conseguirem provisões para o deserto poder chegar até na tribo de Benjamim, lá na cidade de Gibeá. E por esse ato vergonhoso de Israel, eles também terão que pagar. Como há um só homem na cidade, os israelitas se ajuntaram e a toda a tribo de Benjamim, alguns homens eles enviaram. E eles se achegaram a eles para eles perguntarem: o que vocês dizem ou o que pensam vocês sobre essa terrível coisa, sobre esse ato de tamanha maldade, o que ocorreu entre vocês? Agora, entregue esses canalhas para que nós os matemos e esse mal de Israel nós rapidamente eliminaremos. Mas os benjamitas se recusaram a ouvir os israelitas e reuniram-se em Gibeá com a intenção de lutar contra os próprios israelitas. E naquele dia os benjamitas, 26.000 homens mobilizaram, que armados de suas espadas, além de 700 melhores soldados, também se apresentaram. Entre esses 700 canhotos havia que tinham muita habilidade, podiam a pedra atirar num cabelo sem errar. Tamanha era a sua capacidade, sem contar os de Benjamim, que eram 400 homens armados com a espada e para a guerra estavam bem arrojados. Então os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor. Quem de nós subirá contra os benjamitas? Quem sairá para primeiro lutar, Senhor? Então o Senhor respondeu: primeiro será a tribo de Judá. E na manhã seguinte os israelitas se levantaram e acampamento e perto de Gibeá, para ali eles armaram. E os homens de Israel saíram para contra os benjamitas lutar e tomaram posição contra eles, ali na cidade de Gibeá. De Gibeá saíram os homens, os benjamitas, e naquele dia mataram 22.000 israelitas. Mas os homens de Israel procuraram uns aos outros se animar e as mesmas posições do primeiro dia eles tornaram a ocupar. E os israelitas subiram e perante o Senhor choraram e ficaram assim até a tarde. E ao Senhor eles de coração consultaram: devemos atacar de novo? Devemos atacar os nossos irmãos benjamitas?
E o Senhor respondeu: sim, vocês podem atacar. Vão em frente, israelitas. E no segundo dia eles avançaram contra a tribo dos benjamitas, dessa vez. E quando os benjamitas saíram de Gibeá, para aos homens de israelitas ir adiante para enfrentar, eles derrubaram mais outros 18 mil israelitas, todos armados de espada. Então os israelitas subiram a Betel e choraram, desesperados. Naquele dia até a tarde, aqueles homens jejuaram, holocausto de comunhão ao Senhor, eles também apresentaram. E ao Senhor, os israelitas, fervorosamente eles consultaram. Naqueles dias a arca do Senhor, entre eles também estava. E Finéias, que era filho de Eleazar, perante eles ministravam. E eles perguntaram: devemos ir de novo? Nós sairemos ou não? Devemos ir lutar contra os benjamitas? Nós lutaremos contra os nossos próprios irmãos? E o Senhor disse: vão, eu os entregarei em suas mãos. E em torno de Gibeá, pelos israelitas foi armada uma estratégia de guerra. Armaram ali uma emboscada. E contra os benjamitas, os israelitas avançaram e posição contra Gibeá. No terceiro dia eles tomaram. Os benjamitas saíram para a peleja com sagacidade e foram atraídos para longe, mas para muito longe da sua cidade. E alguns israelitas eles feriram, como fizeram anteriormente, uns 30 homens foram mortos em campo aberto ali, claramente. E também pelas estradas podiam se encontrar tanto nas que iam para Betel como nas que iam para Gibeá. E enquanto os benjamitas diziam: como antes nós os derrotaremos, os israelitas diziam: levaremos pelas estradas para ali, longe das cidades, nós vamos levar os benjamitas. E os israelitas saíram de seus lugares, ocuparam posição em Baal-Tamar, em emboscada, e atacou ao oeste de Gibeá 10.000 dos melhores soldados. Entre os israelitas, eles iniciaram um ataque frontal. E contra os gibeonitas o combate estava duro. E os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima. Eles de fato não perceberam. E perante Israel, pelo Senhor, os benjamitas foram derrotados. 25.100 benjamitas, todos de espada armados. Então os benjamitas viram que eles estavam agora totalmente derrotados. Os israelitas se repartiram porque de fato confiaram na emboscada que eles tinham preparado. Os da emboscada também avançaram para Gibeá e saíram repentinamente, espalharam e assim mataram os homens da cidade à espada, e o fizeram rapidamente. Que fariam subir da cidade, eles viram, que fariam subir da cidade uma fumaceira. Eles já tinham combinado por parte do que estavam na emboscada e aqueles que tinham na cidade ficado. E os israelitas voltaram para o combate acirrado. Cerca de 30 homens tinham sido mortos pelos benjamitas e eles pensaram que seria muito fácil combater os israelitas. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar na cidade, os benjamitas se viraram. A fumaça eles notaram e se apavoraram de verdade, porque perceberam que sua desgraça de fato havia chegado. Assim fugiram dos israelitas e para o deserto eles foram enviados. Mas para aquele combate eles não puderam escapar. Os israelitas saíram da cidade, muito firme propósito para ali os matar. Os mataram na proximidade de Gibeá e no lado leste os alcançaram. 18.000 benjamitas morreram, todos eles homens valentes. Quando se viraram, fugiram para a rocha de Rimom. Fizeram isso rapidamente, mas os israelitas abateram 5.000 homens ao longo da estrada e mais de 2.000 homens tiveram também as suas vidas ceifadas. Foram 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia e todos eram homens valentes, com espadas, com as guerras eles saíam. 600 homens morreram, ou melhor, 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram, foram para o deserto e na rocha de Rimom, era ali que eles se escondiam. Ficaram ali 4 meses, mas os israelitas voltaram e a todas as cidades da região, ao fio da espada,
eles ali passaram, matando inclusive animais e tudo que na frente eles encontraram. Incendiaram todas as cidades por onde eles passaram. Que situação difícil, meus queridos. Que situação trágica nós vemos aqui. Nós vemos aqui um povo que estava desligado do Senhor. Fizeram tudo errado. Agora, ao invés deles combaterem exércitos lá fora, eles combatem os seus próprios irmãos, um matando o outro. Nós estamos em tempos difíceis. Não podemos nem criticar essas pessoas daquela época, porque nós às vezes fazemos coisas erradas, nós matamos nossos próprios irmãos, nós denegrimos a imagem da nossa família. Vamos prestar atenção, meu querido, no que está acontecendo. Você, irmã, que é aí mãe, que é esposa, preste atenção como tem sido a sua vida, a sociedade que você presencia. Você tem usado a sua palavra para abençoar ou para amaldiçoar as pessoas? As histórias da Bíblia servem para ilustrar a vontade de Deus para nós e mostrar qual caminho nós devemos escolher para seguir neste mundo de trevas. Eu desejo que você hoje observe essa história, muitos detalhes. Benjamitas lutando contra os israelitas. Por quê? Quem fez o mal foram os de Gibeá, os gibeonitas, aquele povo que deveria ter sido lá atrás, no livro de Números, derrotado e não foi, mas os benjamitas preferiram apoiar os seus outros amigos, né, do que ajudar os seus próprios familiares. Vamos prestar atenção e dar mais cuidado às pessoas que estão em nossa casa. Que Deus te abençoe. Até amanhã.